Bom dia, nono ano. Na última aula, nós vimos regra de 3 simples. Por que regra de 3 simples? Porque eu tinha apenas três termos para achar um quarto termo. Então, a gente lia o tipo de exercício, ele passava para a gente 3 informações e a gente tinha que achar aquela quarta informação. Então, era uma regra de 3 números para achar um quarto número. Agora a gente vai ver a regra de 3 composta. Então, lá na página 62, que eu peguei os exercícios, se vocês acompanharem, tá assim. Em 3 dias, a gente já vai lendo e vai destacando aqui as informações. Em 3 dias de trabalho, uma fábrica possui 360 metros de tecido, fazendo funcionar 8 máquinas. Então, a gente já tem aqui informação de dias, metragem e máquina. Em quantos dias, então a pergunta vai ser essa, em quantos dias poderá produzir 1.080 metros de tecido, fazendo 6 dessas máquinas funcionarem? Então, olha quantas informações nós temos. Então, nós temos as informações de dias, 3 dias. E a pergunta é, quantos dias? Quantos dias serão com a nova informação? Qual é a nova informação? A metragem do tecido. Então, 360 metros era o que fazia. Agora passou a ser 1.080 metros. E uma quarta informação é a quantidade de máquina. Primeiro, nós temos 8 máquinas trabalhando. Depois, nós teremos 6 máquinas trabalhando. Então, vocês estão vendo que está havendo uma mudança em todos os tipos de grandeza que está sendo mostrada aqui nesse exemplo. Então, primeira coisa que a gente vai fazer, o tempo. O tempo era 3 dias. Depois disso, passou a ser uma quantidade de dia que eu não conheço. Depois, nós temos a informação de metro de tecido. Então, metro de tecidos, aqui eu tenho 360, passou a ser 1.080. E por último, a quantidade de máquinas. Então, eu tenho primeiro 8 máquinas trabalhando e depois eu tenho 6 máquinas trabalhando. Então, lembra que lá na regra de 3 simples, a gente tinha que fazer uma análise de quem era diretamente e de quem era inversamente proporcional? Aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Então, a gente vai se basear naquele termo que está o x. O x está no tempo. Então, esse tempo vai ficar em destaque. Então, você arma a conta aqui, coloca 3 sobre x igual. Do outro lado, vai entrar os metros e as máquinas. Mas será que a gente vai ter que mudar alguma posição? Sim ou não? Então, a gente vai analisar par a par. Primeiro, a gente vai analisar o metro com o tempo. Por que o metro com o tempo? Porque o tempo é onde está o x. Então, a gente vai comparar para ver o que vai acontecer. Se eu aumento a minha quantidade de tecido, aumentei, eu tenho que fazer mais tecidos. Então, obviamente, eu vou demorar mais tempo para isso. Olha, as duas setinhas estão apontando para a mesma direção. Então, eu sei que isso aqui é diretamente proporcional. Se é diretamente proporcional, eu vou colocar 360 sobre 1.080. Não inverto nada, ok? Agora, vamos analisar as máquinas e o tempo. Se eu diminuo a minha quantidade de máquinas, olha, eu estou trabalhando com menos máquinas. Se eu estou trabalhando com menos máquinas, então eu vou ter que trabalhar durante mais tempo. Quanto menor minha mão de obra, maior meu tempo. Então, aqui, olha, uma foi para cima, outra foi para baixo. Inversamente proporcional. Se é inversamente, eu inverto. 6 em cima, 8 embaixo. E coloco aqui entre eles o sinal de multiplicação. Aí, eu vou continuar a fazer minha conta. Vai ficar 3 sobre x aqui, continua. E eu posso multiplicar 360 vezes 6, 1.080 vezes 8.
Só que como aqui tem um zerinho, para facilitar minha vida, eu vou cortar esses 2 zeros aqui. Aqui vai dar 36 vezes 6, 216. 108 vezes 8, 864. Agora, o que eu faço? Multiplico cruzado. X vezes 216, 216x. E 3 vezes 864. 3 vezes 864. Quem é x? 3 vezes 864 dividido por 216. Fazendo toda essa conta aqui, 3 vezes 864, depois o resultado dividido por 216, eu chego que x é igual a 12. Então, a minha conclusão é x igual a 12. 12 o quê? 12 dias de trabalho, ok? Exemplo B. Um ciclista percorre 168 quilômetros em 3 dias, pedalando 4 horas por dia. Então, em quantos dias, ele quer saber em quantos dias ele faria uma viagem de 252 quilômetros, pedalando 3 horas por dia. Então, aqui eu tenho duas expressões para o tempo, né? Eu tenho tempo em dias e tempo em hora. Então, a gente tem que separar isso aí certinho. Então, a pergunta é, quantos dias? Então, a primeira informação que eu vou colocar é o dias. Dias. Primeiro, ele faz em 3 dias. Depois, eu não sei. A segunda informação que eu posso colocar é o tempo em hora. Aqui não importa a ordem que eu colocar, tá? O tempo em hora. Primeiro eu pedalo 4 horas. Depois eu pedalo 3 horas. Eu só não posso inverter essa ordem aqui. A ordem das colunas não tem problema. Não posso inverter as linhas. E eu tenho a informação da distância, que está em quilômetro. Primeiro, eu tenho 168 quilômetros. Depois, eu tenho 252. Então, vamos lá fazer a nossa análise. A nossa análise vai se basear nessa coluna aqui, dias, ok? Nessa coluna que vai se basear a nossa análise, porque é ela que tá o x. Então, se eu pedalo menos horas, ó, de 4 para 3, diminuiu. Tô trabalhando menos horas. Pedalando menos horas. Né? Vou colocar até o S aqui de horas, ficou feio isso. Se eu tô pedalando menos horas, então eu vou ter que aumentar meus dias. Logo, como é que vai ficar a minha equação? 3 sobre x, desculpa. Aqui, ó, um desce, o outro sobe. Então, eu inverto. O 3 sobe e o 4 desce. Agora, se eu tô aumentando a minha quilometragem, olha, eu pedalava 168 quilômetros, agora eu tô pedalando 152. Então, eu também vou aumentar meus dias pedalando, ok? Né? Se eu pedalo mais, eu vou demorar mais dias. Aqui, então, eu não inverto. Eu simplesmente mantenho 168 em cima, 252 embaixo. E faço a multiplicação. Gente, tem como você fazer essa multiplicação simplificando antes, né? Vendo o que pode dividir, o que não pode e tal. Mas, para não confundir, se você tem dificuldade nisso, é só multiplicar. 3 vezes 168, 4 vezes 252, coloca o resultado. Então, ó, 3 vezes 168 dá 504. 4 vezes 252
dá 1.008. E agora multiplico o cruzado. 504x igual a 1.008 vezes 3. X é igual a 1.008 vezes 3 sobre 504. Faço essa multiplicação e o resultado eu divido. Fazendo essa multiplicação e o resultado dividindo, meu resultado vai dar 6 dias, ok? Então, assim que a gente faz regra de 3 composta, é uma questão que você tem que ler, separar as informações, montar a tabela e analisar todas as informações baseadas sempre na coluna que tem o X, ok? E depois você arma. Se é diretamente proporcional, coloca aqui direto. Se é inversamente, eu inverto, ok?